Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da Upper e neste vídeo eu irei apresentar sobre análise de componentes principais. O que é análise de componentes principais? É um método estatístico multivariado que foi introduzido por Carl Pearson em 1901. Temos uma suposição que, por exemplo, imagine que você tenha um grande conjunto de dados com variáveis possivelmente correlacionadas. Então, há duas perguntas a se fazer. Se existem muitas variáveis, como podemos explorar esses dados? E quais variáveis são mais importantes? Então, é neste sentido que a análise de componentes principais é bastante utilizada. Quando se tem muitas variáveis no conjunto de dados, e quais variáveis são mais importantes e quais variáveis devemos explorar. Então, o foco é construir combinações lineares com as variáveis originais para reduzir a dimensão do conjunto de dados sem que haja a perda de informações relevantes. Então, essas combinações lineares são chamadas de componentes principais. O objetivo é reduzir o número de variáveis a serem avaliadas e interpretar as componentes principais criadas. Então, neste caso, vamos reduzir a dimensão, removendo os ruídos, e identificar padrões ocultos no conjunto de dados. Alguns exemplos de utilização, como por exemplo, avaliação da reação de pacientes à radioterapia, controle de qualidade de processos e estudos de calibração. Mas como obtemos as componentes principais? Bom, podemos extrair as componentes a partir da matriz de covariâncias ou matriz de correlação. É válido ressaltar que se os dados forem transformados, deve-se utilizar a matriz de covariância. E se o banco de dados possui P variáveis, então temos P autovalores. Mas como escolhemos o número K? O número K de componentes principais pode ser escolhido a partir de vários critérios, como por exemplo, manter o número de componentes K que conjuntamente representam uma determinada porcentagem da variância total, ou, caso seja utilizada a matriz de correlação, manter apenas os componentes com alto valor maior ou igual a 1. Além disso, por meio da interpretação, a escolha de K pode ser definida pela natureza prática das componentes, através do gráfico chamado script plot. Temos um exemplo com o conjunto de dados MTKs, que está disponível no software, em que descreve o consumo de combustível e 10 aspectos do design e desempenho de 32 automóveis. Uma observação que para calcular as componentes principais, somente as 9 variáveis numéricas foram consideradas. Então, neste caso, vamos considerar apenas variáveis numéricas deste conjunto de dados. Então, inicialmente temos aqui as primeiras informações do referido conjunto de dados. Inicialmente vamos calcular o desvio padrão das variáveis. Após isso, vamos obter as componentes através da função prcomp, que é uma função que permite obter as componentes de forma simples. Observe que, como as variáveis estão em diferentes escalas, vamos utilizar a matriz de correlação. Vale ressaltar que a função prcomp ela permite obter as componentes principais de forma simples. Além disso, o desvio padrão da jésima componente corresponde à raiz do lambda j. Bom, então, como eu havia dito, como as variáveis estão em diferentes escalas, o mais adequado é utilizar a matriz de correlação. Então, aqui temos as informações referentes às componentes principais. E é possível observar que a primeira componente ela explica 62,84% da variância total dos dados. Portanto, quase 2/3 das informações contidas nas 9 variáveis do conjunto de dados podem ser resumidas, encapsuladas apenas nessa componente. Além disso, a segunda componente explica 23,13% da variância total. Então, com apenas duas componentes, temos 85,98% da variância total dos dados sendo explicada. Aqui temos o gráfico denominado script plot, no qual é possível observar as dimensões e o total de variância dos dados sendo explicada. Então, neste caso aqui, temos o percentual de variância dos dados que está sendo explicada, dadas as dimensões. Então, considerando as duas primeiras dimensões, temos 85,98% da variância dos dados sendo explicada. Além disso, temos os coeficientes das componentes principais, que são os autovetores da matriz de correlação, para cada componente principal. No caso de que todos os coeficientes representarem o mesmo sinal, positivo ou negativo, a componente é chamada de índice global. Quando os sinais são opostos, a componente é chamada de índice comparativo.
Então aqui temos a equação, que mostra os resultados que estão marcados. E além disso, para a primeira componente, a PC1, os componentes estão equilibrados, ou seja, todos relativamente próximos, sendo que a segunda variável apresentou o maior peso, de 0,403 aproximadamente. Além disso, trata-se de um índice de comparação entre os seguintes grupos de variáveis. Grupo 1, Z1, Z5, Z7 e Z8, que são os coeficientes positivos, e o grupo 2, Z2, Z3, Z4, Z6 e Z9, coeficientes negativos. Quanto maior o valor das variáveis do grupo 1, maior o score do Y1, chapéu. E quanto maior o valor das variáveis do grupo 2, menor o valor do score de Y1, chapéu. Além disso, temos os scores, que cada automóvel tem um score para cada componente principal. Na parte gráfica, temos que a interpretação geral dos gráficos se dá através desta imagem. Os quadrantes com círculos azuis indicam que uma componente explicou mais as variáveis presentes nesse quadrante do que a outra componente. Então é com base nesta imagem que iremos apresentar os próximos gráficos com a interpretação referente à explicabilidade das componentes relacionadas às variáveis. Então temos os gráficos aqui de indivíduos, referentes aos automóveis, e é possível ver a representação dos automóveis em relação às duas dimensões. Neste outro gráfico, temos o gráfico das variáveis, no qual temos as contribuições para cada componente, para a componente principal, para cada variável, referente ao design e desempenho dos automóveis. Então, quanto mais for intenso a tonalidade da cor laranja, maior é a contribuição desta variável para a explicabilidade da dimensão da componente principal. Enquanto mais clara, mais próxima da tonalidade da cor azul, menor contribuição para a definição das dimensões. Aqui são algumas referências que podem contribuir para o estudo desta temática. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever, deixar um like e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais!